Fala galera, então eu tô na área para falar sobre Embraer, WEG e Rumo. Essas três empresas que são do setor industrial, que veio uma notícia interessante vindo de uma casa de análise, a Itaú BBA, falando sobre esse setor e as projeções que esta casa de análise tem para essas três empresas neste segundo TRI de 2026. E nesse vídeo a gente vai entender um pouco dessa notícia que vem vindo da Itaú BBA e olhar os gráficos para saber se há realmente uma oportunidade para entrar nesses ativos, já que, soltando um spoiler, a Embraer é a preferida deles para o médio prazo e para o melhor balanço do segundo TRI de 26. Mas não se esqueça, antes da gente olhar todas estas informações, de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Mas sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que trouxe aqui. Eu fiz um resumo, porque era bem longa a notícia, como sempre. A gente vai entender um pouquinho desta mensagem, né, que eles trazem aqui. Então, o que aconteceu, né? Itaú BBA divulgou sua prévia do segundo TRI de 26 para o setor industrial, colocando a Embraer como uma grande destaque do trimestre. Já tivemos um vídeo aqui no canal, nós falamos sobre a Embraer, né, que já teve um destaque interessante sobre a venda das aeronaves, tá? E aqui reforça essa possibilidade que a Embraer já teria entregue a previsão ali que o mercado esperava, talvez para 2 trimestres. Enquanto a WEG e a Rumo ficam para trás na comparação setorial. A fabricante de aeronaves deve reportar um crescimento expressivo do lucro, sustentado pelo forte ritmo de entregas e pela demanda aquecida no segmento executivo comercial. Em outro vídeo, eu vou botar aqui outro vídeo na descrição para vocês darem uma olhada, que saiu aqui sobre a Embraer. Então, basicamente, a métrica, né, o lucro líquido esperado para o segundo TRI é 152 milhões de dólares, 93% na comparação a mais, né, na comparação anual. A receita líquida é 2,055 bilhões de dólares. Então essas foram as entregas, né, 65 jatos no segundo TRI de 26, superou a estimativa de 62 do próprio banco, mas a estimativa da Embraer também. Recomendação de compra, tá? Então é a stock pick do setor ali, a Embraer. Daí traz um pouco do preço da ADR, né, que é 70 dólares, e o preço-alvo aqui para a Embraer pela Itaú BBA é R$ 91, após revisão de 98 para 98, eles deram uma reduzida, né? Interessante. O número de 65 entregas, tá, das aeronaves no segundo trimestre de 26 foi o maior para o segundo trimestre em 16 anos. O desempenho vem acima do esperado, principalmente no segmento executivo, que segue aquecido. Ó, o Itaú BBA projeta um EBITDA de 795 milhões de dólares, tá, para 2026 e 950 milhões para 2027. A WEG e o Rumo ficaram para trás. A WEG não foi o destaque do trimestre na visão do banco. Ação negociada a R$ 45,86, tá? O banco não elevou a projeção da empresa e na mesma intensidade que a Embraer. A Rumo também ficou para trás. Então o BBA já havia cortado o preço-alvo de 21 para 19 no relatório anterior, com recomendação de manutenção, mas sem o mesmo entusiasmo reservado à Embraer. Embraer, gatilhos de curto prazo que sustentam a tese, tá? Então aqui fala um pouco da aeronave, não vou me arriscar a falar o nome, tá? Em julho de 2026, principal vitrine da aviação mundial, onde os novos contratos devem ser anunciados. Negociações com a Índia, avanço das novas nas tratativas para vender aeronaves de transporte militar, a C-390 Millennium. Um backlog robusto e carteira de pedidos crescentes no segmento comercial e executivo. Dólar favorável, então a receita da Embraer é predominantemente em dólar. Então, para quem não sabe, fica aí a dica. Enquanto parte dos custos é em real, benefício cambial direto, então, obviamente, com uma alta do dólar, a Embraer sai fortalecida. Tá, foi bem resumida aqui a situação, mas a gente trouxe ali que o destaque ainda para o setor da Itaú BBA, que é uma casa de análise importante do Itaú, traz aí a ideia da Embraer como destaque favorito. E agora a parte mais interessante, né? Não que essa não tenha sido, mas a parte mais legal é tentar ver no gráfico se tem realmente uma ligação nos preços com esta ideia que o BBA traz aqui para a gente. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, nela, já que é o destaque, né, a Embraer,
que vem numa movimentação de alta muito forte, né, desde este rompimento que nós tivemos aqui, o da máxima histórica, que foi feito em 2015, nessa máxima histórica, ela deu uma turbulência aqui, tá, nessa movimentação, a gente vê aqui que é um movimento chato, e houve um rompimento muito forte aqui a partir de 2024, e é uma barra bem significativa, tá, de rompimento, não é qualquer barra, tá, que a gente tem. Em 2024, uma barra de 36% de alta, e a partir disso foi só história, né? A Embraer decolou e aí chegou a subir 212% a partir disso. E configurando, obviamente, logicamente, uma grande movimentação de alta, tá? Que não houve, se a gente olhar até movimentos mais amplos, como times, como gráfico anual, correção, tá? Esse seria, em tese, esse ano aqui, uma tentativa de um topo aqui, tá? Mas é difícil, obviamente, falar sobre, porque não temos dado ainda muito convicto para isso. O fato é que a movimentação de curto prazo, ela foi rompida para baixo, né? Que foi aqui no mês de março. Foi no mês de março que houve o rompimento para baixo aqui. Aí buscando essa regiãozinha aqui, tá? Dos 70 com 70, analisando a ideia de um suporte. E a partir disso, ela começou a trabalhar dentro desse contexto, né? Ela não chegou a fechar em nenhum momento aqui no gráfico mensal abaixo dessa região. Ela trouxe a média de 21 períodos, né, como suporte móvel aqui para dar uma segurada no preço. E aí começa a trabalhar numa movimentação lateral. No mês de julho, que é o mês que está em aberto, está tentando, né, ocorrer um rompimento da máxima do que ano anterior do mês de junho, e a partir disso emendar, quem sabe, até uma renovação de uma máxima histórica, que no momento ainda não ocorreu, né? Pelo menos pelo gráfico mensal, ainda a gente não tem essa pista. Para o gráfico semanal, a gente vê que Embraer ela já começa a se comportar de maneira mais atrapalhada, no sentido que já começamos a identificar ali uma tentativa de uma movimentação lateral, né? Mais ampla, porque nós até o momento já conseguimos ver 2 pontos marcantes. Ainda está em formação esse segundo ponto aqui na parte superior, mas na parte inferior nós já identificamos 2 pontos interessantes, né, para formar essa movimentação lateral. Nós tivemos na semana passada, né, na verdade nas 2 semanas, né, uma dificuldade de um rompimento aqui da região dos 86, já vindo de uma sequência de 3 anos consecutivos de alta, 3 semanas de altas consecutivas expressivas, tá? E uma tentativa, até na semana passada, de tentar romper a mínima aqui da semana do dia 6/7. Tá? Que acabou não ocorrendo, porque o mercado acabou voltando, até fechando com uma sombrinha inferior, e essa semana que está em aberto, sem terça-feira, a gente está vendo aqui que tem uma dificuldade de locomoção do preço, tá? O preço se mantém bem estável dentro daquela região. O gráfico diário que pode trazer para a gente alguma possibilidade, tá? Ou pelo menos alguma suspeita de algum movimento que não me parece agradar muito, né? A gente vê já que a presença da média de 200 períodos aqui a roxo já fica flat, né? Então já começa a andar de lado. Temos aqui no curto prazo nenhum indicativo mais interessante para uma continuidade de uma movimentação de alta. Há uma suspeita, sim. Se a gente for pegar aqui uma movimentação de alta, ela faz essa correção e ela induz uma tentativa de continuar subindo, principalmente se houver amanhã o rompimento da sua máxima, tá? Ela poderia induzir a possibilidade de uma formação de um pivô. Aqui, embora esteja bem feio, né, dentro desse contexto, ela pode induzir a possibilidade desse pivô de alta. Então, chama atenção por conta disso. No curto prazo, para a gente identificar se temos alguma pista para amanhã, né, já que o cenário mais adequado e mais interessante seria o rompimento para cima, ali, que nem comentado no gráfico diário, né, principalmente na formação deste rompimento aqui, tá? Temos aqui, ó, a expectativa de um fundo aqui, tá? Não temos a sinalização de um cano comprador significativo ali pelo 240, que possa indicar uma possível movimentação de alta, né, e a realização de um pivô. Aqui ainda não rolou, temos um cano bem pequenininho, inclusive, ali, tá? Recentemente tivemos essa volatilidade gigantesca aqui, tá, no dia 21, mas ainda, né, após essa volatilidade gigantesca, que poderia ser um ruído gigante aqui, a gente manteve, né, a última movimentação que foi de alta nesse caso.
E aí, a movimentação aqui é aguardada, tá? Ou a possibilidade de fundo pode ser aguardada para Embraer. Até porque temos no curto prazo uma sequência, né, gigantesca de candles vendedores, são em 30 minutos, são 5 candles consecutivos de venda, o que pode me remeter a uma possibilidade de um surgimento de um candle comprador aqui para dar uma aliviada nessa pressão vendedora de curtíssimo prazo, tá? E aí, se isso ocorrer, a gente pode, por que não, estar vendo o começo de uma possível movimentação de alta, quem sabe alinhando ali para um possível rompimento em times maiores, tá? Então o cenário da Embraer, resumidamente, para o médio e curto prazo, não é muito interessante, a gente vê o papel se comportando de lado, obviamente vamos ver como é que vai ser o comportamento, hã, quando tivermos o balanço, né, oficial da Embraer, talvez seja positivo. Eu acredito que sim, porque já tivemos algumas prévias e indicativos sobre, a movimentação de Embraer, né, os resultados. Então a expectativa ela é positiva, embora nos preços ainda não tenha se refletido esta movimentação melhor aqui para dar continuidade no longo prazo, tá? Que seria aí sim a confirmação deste rompimento aqui para tentar buscar a máxima histórica. Ainda no longo prazo fica devendo um pouquinho, mas no médio e curto prazo a gente pode ter uma expectativa mais interessante para a Embraer, que é a preferida de Itaú BBA. A VEG, que já não é tão preferida, né? Ela vem de uma movimentação, vou até apagar aqui os estudos para ficar fácil para a gente dar uma olhada. Ela vem de uma movimentação mais conturbada, né? Ela teve momentos de glória, né? Com essa movimentação, com essa ideia dessa LTA. Nós tivemos aqui no curto prazo uma tentativa de manutenção dessa ideia de LTA, mas já não tão inclinada, não demonstrando uma tão boa vontade. Aqui a gente percebe aí a expectativa deste canal, tá? De alta que é formado. Nós tivemos aí recentemente a formação da sua máxima histórica e o teste da sua máxima histórica na região dos 53, tá? E após esse leve e sutil toque, nós fizemos movimentos de correção. E podemos ter, por que não, a formação ou a tentativa de uma movimentação mais lateral, né? Mas é porque é uma do setor, no caso considerado industrial, que também está se comportando dessa maneira, tá? A gente pode ter esse comportamento. Obviamente que ele vai ficar mais claro no momento que houver o toque aqui na região dos 35,12. Isso não ocorrendo, vai atrapalhar ainda o movimento se houver o rompimento para baixo, né? Ocorrendo um movimento para baixo, tem espaço que a VEG pode flertar com uma queda maior, mas ainda falta bastante tempo, né? Daria tempo para quem estar posicionado ficar atento, principalmente no longo prazo. Pode gerar uma queda de 16% aqui. O ponto interessante, principalmente aqui, já que surgiu essa hipótese, né? Ela demonstra essa hipótese de começar a trabalhar numa movimentação lateral e até mesmo quebrar o canal de alta, vai ser definido nos próximos, talvez, meses, no próximo mês, ou até mesmo semanas, né? Porque ela, teoricamente, para manter o padrão do canal de alta, ela tem que defender exatamente esse ponto aqui, ó. Entre 39, 25 e 37. Ela tem que tentar reproduzir um fundo aqui para manter essa estrutura do canal de alta. Se isso não ocorrer, aí a gente começa a ver essa hipótese de movimentação lateral no seu topo, tá? Então isso chamaria atenção. Quando a gente traz para o gráfico semanal, tá? As coisas também não são muito agradáveis, né? O indício que nos passa aqui é um movimento de retorno, tá? O que chama mais atenção é que ela tem espaço, ocorrendo este rompimento aqui no preço, né? Que ocorrendo o rompimento dos 41,50, abaixo dos 41, no preço ela tem espaço para cair, tá? Ela tem basicamente aqui 12% de queda para voltar para essa zona de congestão. Nós temos sim a média de 200 períodos que pode tentar segurar o preço um pouquinho mais, mas não sei se isso faria muito sentido por enquanto, já que temos bastante espaço para cair, né? O que chama atenção também é que estamos vindo de 2 candles consecutivos de baixa, óbvio que o semanal está em aberto, mas esse candle da semana passada é muito forte na ponta vendedora, o que pode, querendo ou não, ter uma tentativa inicial dos compradores segurarem aqui até o final da semana nessa região dos 41, tá? Não descarta essa possibilidade, tá? Mas ainda a impressão que passa algo natural e até pode ser vista num day trade a partir de amanhã, seria o rompimento da mínima de hoje para tentar buscar essa região dos 41,60. Eu acho bem possível, tá? Bem possível disso acontecer. Então eu ficaria de olho basicamente para day trade. Mas falando dela sobre longo prazo em específico, é aguardar, ficar de olho nessa região dos 35, tá? Para ver como é que vai ser o posicionamento.
Se não acontecesse a posição de defesa, desculpa, nos 41, eu já ficaria pensando aqui, ficar esperto aqui nessa região dos 35, tá? Porque ocorrendo um rompimento, que nem eu falei, ela tem espaço para voltar pelo menos para a região dos 23. Então isso chama bastante atenção para quem gosta da VEG de longo prazo ou entrou recentemente na VEG. Então, acreditando na sua alta, já ficaria esperto nisso. Para o médio prazo, ficar de olho. Eu acho que até no médio prazo, para quem não tem uma operação e pensa fazer, por exemplo, um swing trade, um pivô de baixa aqui, ó, né? Ela vem aqui, testa, começa a andar de movimentação lateral, abre e tenta fazer um pivôzinho de baixa. Aqui eu acho que vale a pena vender, tem potencial para cair. Ali a gente falou da 11% de queda, então tem potencial para cair, para buscar essa região aqui novamente. E aí faz sentido, tá? Então, no médio prazo e no curto prazo, principalmente voltado para day trade, eu acho que abre espaço interessante para a VEG continuar caindo, tá? Deixa eu até ver no intradia para a gente dar uma olhada. O 60 ficou com uma cara forte, né, de romper para baixo, né? Olha só. Então nós temos aqui este cenário aqui, ó, um triângulo descendente, ele foi rompido e me parece que nitidamente essa tentativa desse pivô de baixo aqui, ó, tá? Então, então vale a pena ficar ligado, principalmente no intradia aqui da VEG, para um possível rompimento para baixo. E aí a última, né, mas não menos importante, era Rail, que em comparação com as outras, não, Embraer e deixa eu até excluir aqui, Embraer e VEG não dá nem o cheiro, né? Não dá nem o cheiro. Mas enfim, foi uma comentada. A gente for ver o longo prazo, olha a diferença de gráfico, né? Chega até a dar um negócio ruim. Dá uma olhada. Mas enfim, tá aqui ela. O que nós temos aqui é basicamente o ativo andando de lado um longo período, tá? No mensal a gente percebe que ele não está em tendência nenhuma, mais claro. Mas agora vem para uma possibilidade no mensal de um rompimento para baixo, né? A gente vê aí a ideia de um pivô, tá? De baixo aqui. A gente vê um pivô forte de baixo, tá? Sendo bem desenhado. Chama atenção a formação, né? A pressão desta LTB, tá? Nós temos aqui uma região significativa que chegou a ser tocada. Vou até fazer maior aqui, né? A gente percebe ali pela sombra dos candles, sombras inferiores, que é uma sombra bem significativa, né? Até percebe que no mês passado houve o toque dessa região, ele respeitou essa região dos 12 entre 12 e 12,20, tá? Respeitou bastante. E nesse mês ela está tentando se estabelecer, né? Ou pelo menos tomar um rumo, tá? Embora a piada, mas tomar um rumo, que seria o quê? Ou a gente faz um pullback aqui e realmente se joga, ou tentamos agredir novamente e vir acima dos 14,40 ali, 14,50, tá? Para tentar quebrar essa pressão vendedora aqui no mensal. Ocorrendo nesse cenário um pullback, e a gente poderia falar até dela gerar este rompimento aqui, né? Então ela vem, testa, faz o pullback e rompe isso aqui. E aí temos um espaço significativo, tá, do ponto atual até o outro ponto de briga ali, que seria na região dos 8,50. Então muita atenção para isso, a possibilidade deste rompimento para baixo. Já no gráfico semanal, temos um indício, né? A gente já olhou ali no mensal que segue uma pressão vendedora. Temos um indício de respeitar bastante essa região. Então a gente veio ali no final do mês 6, uma tentativa de um toque. Percebe que ela respeitou essa ideia aqui no primeiro momento, né? Com a ideia de um topinho, e a partir disso se atirou, né? Se atirou. Podemos ter ainda no curtíssimo prazo ela tentando defender essa posição aí, que seria o último suspiro dos compradores aqui, né? Para tentar quebrar essa pressão vendedora. Mas ainda não há sinais, tá? Óbvio que esse candle está em aberto aqui, né? Que é dessa semana, esse último candle, mas ainda não há sinais por enquanto, indícios, até porque não temos uma sombra inferior significativa que possa demonstrar em times menores como o gráfico diário a possibilidade de um fundo. Não há sinais ainda dos compradores aqui para tentar segurar. Quando a gente observa o gráfico diário, ele é meio estranho, né? Porque o semanal, em tese, ele faz, né, nitidamente essa movimentação de alta, mas o diário ele se comporta um pouquinho de maneira estranha. Eu tenho entendimento que essa região de suporte, até pelo contexto anterior de uma sequência de candles significativo na ponta vendedora, que são basicamente 6 candles de baixa consecutivos, tá? Então de dias consecutivos de baixa,
pode haver aqui o surgimento de um fundo, tá? Pelo menos a tentativa de um fundo. E aí a gente vai aguardar. Não ocorrendo esse fundo, ou pelo menos ocorrendo um candle aqui, demonstrando, né, um candle comprador, o que faz sentido é um pivô de baixa, tá? Pivôzinho de baixa faz sentido, aí a gente conseguiria fazer um alinhamento, né, junto com esse mensal, tá? Até uma antecipação antes dele romper a mínima do mês passado, seria até uma ideia de antecipar um possível movimento de baixa mais amplo. Aí o que que daria, por exemplo, para trabalhar aqui, é buscar uma parcial na mínima do mês passado, né? Nisso aí a gente já estaria falando na possibilidade de uma queda de 5% e tentar buscar lá, visando um gráfico maior, que seria o mensal, uma queda. Então, se a gente for pegar aqui, ó, uma queda lá para aquela região de briga, uma queda que daria 30%, tá? Mas para isso a gente tem que aguardar os próximos dias, tá? Principalmente aqui, né? Se ele tentar fazer um pivôzinho de baixo, isso chama atenção. Pode ser tão interessante aqui desse alinhamento para um longo, médio, curto prazo, quanto realmente para o curtíssimo prazo, como day trade, né? Então, se ocorrer a possibilidade de um fundo ali, e aí ela vem ensaiar para um pivô de baixa, eu acho que faz sentido sim. Tentar surfar, quem sabe no day trade, embora o ativo não seja muito convidativo, né? Para o day trade, por conta da sua liquidez, tem muita sombra, e sim, ele chacoalha bastante no intradia. Mas é possível sim termos esse alinhamento de tanto longo, curto e médio prazo, tá? Para o Rail, diferente dos outros ativos da VEG e da Embraer. Beleza, galera? Então a gente olhou um pouquinho sobre as indicações na Itaú BBA, sobre o que ela espera para esse setor, com ênfase na Embraer, e VEG e Rail ficaram para trás. Tá, a gente deu uma olhada nos gráficos, tirou algumas conclusões e agora eu deixo para vocês escolherem qual é o melhor ativo para cada um de vocês e o que fazer realmente com eles. Deixa aqui nos comentários se gostaram, se não gostaram, se vocês querem algum papel específico que a gente pode dar uma olhada aqui também para vocês. E não esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes aqui do mercado financeiro para vocês. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e fui!